olho com o presidente Trump. Depois da química na ONU. Não, eu tenho dito para ele o seguinte: nós somos dois seres humanos com mais de 80 anos de idade. Aliás, ele vai fazer 80 anos em 14 de junho, eu te juro. Nós somos o presidente das duas maiores democracias do Ocidente. Não pode ficar conversando por Twitter, nós temos que sentar numa mesa, olhar um no olho do outro, ver quais são os problemas que afligem ele, quais são os que me afligem, o que interessa para os Estados Unidos, o que interessa para o Brasil, e vamos trabalhar junto. Vamos estabelecer acordos em que a gente possa trabalhar junto. O que eu disse? É que não tem tema proibido para me discutir. A única coisa que eu não discuto é a soberania do meu país. Essa é sagrada. Mas discutir parcerias de indústria, parceria na exploração de minérios, de minerais críticos, de terras raras, discutir investimento, discutir, aumento de exportação, tudo isso. Esse aqui é um recado que ele está dando importante para o Trump, e também de que não tem medo, né? Passou aquele receio de ser recebido na Casa Branca, que nem o Zelensky foi, um ritual de humilhação. O Trump não está num momento também que ele possa se dar ao luxo de sair humilhando outros presidentes. Encontrou o Petro, da Colômbia, e foi num clima de lua de mel, e com o Lula não vai ser diferente também. Então, é isso que o presidente está avisando no começo de março, então, na primeira semana, para discutir as terras raras e minerais críticos. O Lula vai negociar, tendo em vista também que os chineses estão muito interessados. Então, como bom negociador, o Lula vai levar essa cesta, né, de elementos aí para serem colocados numa mesa com o presidente americano, saber que tem outras pessoas interessadas também, né? Já deu, acho que, demonstrações de sobra de que é um cara altivo e que não pretende se submeter aos interesses americanos, mas não é trouxa também. Então, o resultado disso, tenho certeza que vai ser bom para o Brasil. O Lula também falou sobre Conselho de Paz de Gaza, depois de insistência da Daniela Lima, e eu vou mostrar aqui o que ele disse. Eu disse ao presidente Trump que, se o Conselho for para cuidar de Gaza, o Brasil tem todo o interesse de participar. Agora, é muito estranho que você crie um conselho e você não tem um palestino na direção desse conselho. É muito estranho que a proposta que foi a construção de Gaza é mais um resort do que a construção de casa. Ele vai reconstruir as casas, os hospitais, as padarias, os bares que foram detonados, porque a vida de 75 milhões de mulheres e crianças não retornaram mais. Esse é o dado. 75 mil. Então, nós estamos dispostos a participar. Falei, inclusive, com o presidente da Autoridade Palestina, o Mahmoud Abbas, de que o Brasil tem todo o interesse de participar, mas é preciso que os palestinos estejam na mesa, senão não é uma comissão de paz. É uma resposta também protocolar, porque o Lula está, na prática, enrolando o Trump, né? A França já disse de maneira definitiva que não vai participar. O Brasil está tomando mais um certo cuidado, porque, claro, não tem o mesmo tamanho que os franceses ali, não digo assim, com relação ao poder de fogo. Então, o Lula está dando essa somebody love, digamos, né? Está deixando isso um pouco esfriar naturalmente, porque, como boa parte das coisas que o Trump faz, muitas delas ele não leva adiante, né? Um cara muito imprevisível, é possível que ele troque o interesse ali, né, por transformar a Gaza numa Riviera de filme de terror, feita sobre escombros e cadáveres, né, em algo que, sei lá, descobre outro país para invadir, outra coisa para se divertir. Também falou sobre o caso do Vorcaro. Vou passar o trecho aqui e acho que a resposta foi muito boa. Vamos botar o trecho. Até o senhor, o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e que ele teria falado a respeito do que considerava um cerco do mercado, a forma como ele operava. Enfim, eu queria ouvir do senhor o que aconteceu nessa conversa. O senhor conhece Daniel Vorcaro? Primeiro... Digo, intimamente, claro. Não, primeiro, eu já recebi, nesse mandato meu, Itaú, o Bradesco, o Santander, o BG Pactual, todos os bancos eu já recebi.
E quando não tinha uma agenda marcada comigo, quando o Guido veio com o André Volcara a Brasília e pediu se eu puder atender, ele veio conversar comigo, eu chamei o Galípolo, acho que chamei o Rui Costa, que é da Bahia, que conhecia ele, e ele então me contou da perseguição que ele estava sofrendo, que ele estava sofrendo uma perseguição, que tinha gente interessada em derrubar ele, que não sei das contas e tal. O que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa. Tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. Depois disso, só para você ter ideia, eu chamei no meu gabinete, o ministro da Fazenda, chamei no gabinete, o presidente do Banco Central, e convidei para vir aqui para ouvir o que eu queria conversar com meus ministros, o Procurador-Geral da República, para que o Haddad contasse o que ele pensava do Banco Master, para que o Galípolo contasse a relação do Banco Master e que a Procuradoria tentasse ajudar, porque nós estávamos diante da primeira chance real de pegar os magnatas da corrupção, da lavagem de dinheiro nesse país. É uma chance extraordinária. Não me importa que envolva político, não me importa que envolva partido, não me importa que envolva banco. Quem tiver metido nisso vai ter que pagar o preço da irresponsabilidade de dar um rombo, talvez o maior rombo econômico da história desse país. Eu acho que esse aqui é o melhor momento da entrevista. O Lula dá uma resposta a respeito desse encontro com o Vorcaro, e acho que é uma resposta à altura aí dos questionamentos, das suspeitas que a mídia lançou sobre isso, e tem a obrigação de receber, teve com presidentes de bancos grandes, porque não estaria com um banco como o Vorcaro Master. E aí ele encaminhou a questão para o que tem que ser encaminhado. Já falei algumas vezes aqui sobre essa distorção de cobrar de quem não tem responsabilidade sobre esse rombo financeiro, sobre esse rombo bancário, e não cobrar do Campos Neto, que era presidente do Banco Central na época. E acho que o Lula está desmistificando também a história. Esteve com o Vorcaro tinha relações com muita gente. Não é só o Rui Costa, o ministro Rui Costa, não é só o Jacques Wagner, evidentemente, mas é essa rede que ele montou aí na tentativa de se blindar e que acabou não dando certo, que incluiu, aliás, muita gente da mídia, entre eles o seu Luiz Estevão, está só um caso, que tem patrocínio nas negociatas dele envolvendo o Campeonato Brasiliense